E intimamente ligado com a saúde está a prática regular de desporto, previne problemas graves, liberta endorfinas e combate o envelhecimento. E é sobre surf e ciência que nos vai falar Miguel Moreira, da Faculdade de Motricidade Humana. Sim, exatamente. E da ciência que existe. Nós vamos começar aqui pela atividade científica e tentar dar aqui o exemplo do surf. Agradeço desde já o convite para participar, este que tem sido um dia dedicado aqui à ciência viva e ao pavilhão de conhecimento, já que também tenho aqui a colaboração direta desde 2012 com a Missão X e com a ida para o espaço com o treino dos astronautas. Mas o tema de hoje então é para falarmos aqui da atividade desportiva relacionada com o surf. No entanto, estamos a falar de ciência e eu gostava de aqui começar por referir uma palavra que eu julgo que é fundamental, além desta capacidade de comunicação que tem vindo a ser referida, a paixão. E essa paixão que nos pode levar efetivamente para aquilo que pode ser a inovação. E eu apresento-vos aqui três paixões, aquela que começa por ser o início de toda a atividade ao nível do ensino superior com a ginástica, o surf como uma prática desportiva de lazer e depois aquela que é a atividade de ensino que é tão importante também e que está aqui em paralelo com a inovação. Nesse sentido, indo ao princípio desta história, acabo por referir que as atividades gímnicas que leciono desde sempre têm servido como ponto de partida para estimular muitos dos jovens alunos que passam pela Faculdade de Motricidade Humana e, naturalmente, além de lhes lecionar alguns dos tópicos fundamentais dessa disciplina, há depois também em paralelo a investigação que foi sendo desenvolvida também especificamente dentro dessa área. Mas o estímulo que vai sendo feito ao longo do tempo é, sem dúvida, para, como se costuma dizer na gíria, o sair fora da caixa e, portanto, nesse sentido, eu próprio também senti a necessidade, com o auxílio de um dos alunos que tanto estimulei, acabou por também ele me desafiar para um novo projeto que nós depois iniciámos em 2000, que tinha a ver com o treino e com a prática desportiva do surf. Ele já era atleta de top nacional e internacional, entretanto juntou-se mais um grupo de amigos e que também eram eles atletas e, portanto, a ideia foi, então vamos aplicar as ideias do alto rendimento que são estudadas e conhecidas noutras modalidades. Porquê? Porque a primeira pergunta, e quando começamos com investigação e com ciência, nós temos um problema e devemos saber colocar muito bem a questão. E aqui a primeira questão era o que é o surf? E, na verdade, é um grande problema, porque o surf pode ser aquilo que todos quisermos, desde que seja deslizar na parede da onda. E, portanto, pode ser com prancha, pode ser sem prancha, pode ser como cada um interpretar e até a própria forma de aproveitar essa onda pode ser diferente. E, por isso, nós começámos por definir que era necessário estudar e, portanto, a partir daí era necessário investigar e foi isso que começámos a fazer, mas em simultâneo com o treino. Portanto, o primeiro exemplo que aqui trago também tem a ver com esta necessidade da ciência conseguir acompanhar a vida real e em tempo real. E isso é, de facto, como ainda há pouco aqui foi referido, um dos grandes problemas da ciência e que nós, de certa forma, acabamos por contornar desta forma. Começámos a trabalhar com os atletas, com muitas dúvidas, mas sempre em simultâneo com a investigação. Mas também se colocou logo essa questão, como é que se treina e como é que nós podemos desenvolver o trabalho com os atletas. Portanto, começámos com muito treino e com novos métodos. De facto, eles começaram por fazer, e juntando aqui os dois conhecimentos, partilho aqui o vídeo de treino que era feito naquela altura e que aparentemente nada tem a ver com o surf, mas tem a ver com aquilo que nós classificámos e estudámos como as necessidades da modalidade. Basicamente tem a ver com agilidade, naturalmente tem a ver com o equilíbrio, e aqui temos um excelente exemplo do equilíbrio instável. Este banco está pendurado numa corda, depois um aparelho da ginástica que tem a ver com o equilíbrio, e mais uma situação de equilíbrio instável, e outra coisa que acontece que é constantes alterações da posição do corpo, e aqui temos estas rotações que estão relacionadas com isso. Portanto, em simultâneo com a investigação, nós íamos conseguindo introduzir novas ideias para o treino.
que naturalmente passava por filmar aquilo que se passava dentro da água e depois corrigir aquilo que eram os comportamentos do surfista na água. Mas estas correções que eram necessárias, elas não eram possíveis se não houvesse este conhecimento que nós fomos introduzidos anteriormente com este exemplo que vos dei, realizado no ginásio. Depois havia aqui outro aspecto fundamental a estudar que tem a ver com o facto de é praticado, é importante conhecer qual é o local de prática. E o local de prática é um meio instável, em constante mutação, e que muita gente diz que cada onda é uma onda e é tudo diferente. Mas nós, para podermos treinar, foi fundamental caracterizar esse meio. Daqui temos logo aqui um ponto importante, que é perceber onde é que se começa a apanhar a onda e qual o comportamento de todas as correntes. E sai daqui também um gráfico que em tudo auxilia também aquilo que nós podemos dizer que é o comportamento eventualmente dos banhistas na praia e os cuidados que devem ter. Portanto, aqui também uma ideia de como a ciência relacionada aqui com a prática desportiva pode também trazer alguns benefícios para o comum cidadão. E neste caso, aquilo que é o teletransporte, muito importante para os surfistas para rentabilizar o tempo de prática, que são as correntes que depois estão associadas aos agueiros, que permitem rapidamente chegar ao ponto de partida e início da onda, é precisamente aquele ponto onde os banhistas não devem permanecer, porque também eles serão rapidamente transportados para fora, sendo que um banhista não é propriamente isso que pretende quando vai tomar o seu banho na água do mar. Outro ponto que também encontramos nessa caracterização tinha a ver com o comportamento da onda, através da sua intensidade e a velocidade com que ela se movimentava em relação à praia. E, portanto, existe aqui um parâmetro que tem a ver com o ângulo de arrebentação, que dá depois aqui o percurso de arrebentação, e isso permitiu gerir de uma forma muito mais concreta e objetiva aquilo que eram os tempos de treino e aquilo que eram as necessidades no treino. Outro exemplo desta investigação e daquilo que é importante estudar para podermos melhorar a prática desportiva tem a ver com o caracterizar aquilo que são as tarefas possíveis de executar durante essa viagem na onda. E a partir deste quadro conseguimos perceber que se seguirmos as setinhas que aqui temos, nós ficamos com um conjunto de acontecimentos possíveis e a partir daqui nós podemos efetivamente estudar e preparar, neste caso os surfistas, para aquilo que nós chamamos de tomada de decisão, que é um dos pontos fundamentais do desporto de alto rendimento. Muitas vezes não são efetivamente os melhores executantes que conseguem melhores resultados, mas sim aqueles que melhor sabem gerir o momento da competição com a tomada de decisão mais rápida e mais acertada. Por isso, foi também aqui um ponto importante para avançarmos no treino desta modalidade. Naturalmente que depois tínhamos aqui algumas ideias relativamente às técnicas e, portanto, temos a técnica executada no mar e nós também introduzimos aqui um novo conceito que é trazido de outras modalidades, que é o chamado treino em seco, ou dry land training, que neste caso nos permite, com uma prancha também por nós trabalhada e no fundo desenvolvemos alguns protótipos com skates, precisamente para fazermos as situações de deslize, mas agora em seco, o que permite um muito maior número de repetições. O desenvolvimento a partir desta investigação tem a ver também com o estudo das rotações e dos saltos que são feitos pelos surfistas, como podemos ver nestas duas imagens, situação em trajetória aérea que depois pode ser trabalhada e foi trabalhada com os treinos, com a utilização dos trampolins. Avançando naturalmente que obtivemos resultados, o meu doutoramento foi feito a partir também destes estudos, resultados desportivos, que permitiram também outra coisa que em termos de ciência é muito importante, que é a incubação de empresas. E neste caso foi feito depois um grupo de trabalho que acabou por seguir estas ideias e que dá origem atualmente a uma das maiores empresas em termos de formação de atletas de alto rendimento, porque neste caso no surf há esta particularidade de não serem só os clubes envolvidos neste processo. E também aproximando-nos no fim, deixar aqui alguns pontos importantes.
Foi com esta análise que descobrimos algumas das formas de rentabilizar melhor o treino e de o tornar acessível, e agora ele passa a ser também acessível aos alunos e podemos passar então com um novo processo de ensino, sendo que temos a situação de deslize e aquilo que é a passagem para a posição de pé trabalhada no ginásio. E depois temos também o outro aspecto fundamental, que é a investigação e o trabalho que passou a ser feito com atletas de alto rendimento, sendo que procuramos novas formas de estudar aquilo que poderia ser a sua performance e a sua prestação. Particular também aqui o desenvolvimento do grupo que já tínhamos referido relativamente à empresa, esse grupo que hoje em dia, isto é uma imagem relativamente antiga, onde eles ainda com 10, 11 anos, muito novinhos, e posso dizer que dentro desta imagem estão vários atletas que foram campeões nacionais ou atuais campeões nacionais do top, e portanto há de facto aqui uma continuidade, aqui a curiosidade deles próprios já terem acesso aos eventos de maior notoriedade a nível mundial e profissional. Aqui este é o surfista brasileiro campeão do mundo, e este é um dos surfistas também que fez parte deste grupo, também aqui outra surfista que fez parte do grupo com campeões do mundo. Portanto, este também é um resultado deste processo de investigação que culmina, diria eu, com a colaboração que também temos com a Federação Portuguesa de Surf e com os resultados da seleção nacional, quer Júnior, quer Open, onde o atual selecionador nacional acabou por ser um dos atletas que eu referi no início desta apresentação, que depois passou a ser um dos treinadores deste grupo e atualmente um dos treinadores da Seleção Nacional. Portanto, julgo que esta é uma forma simples, ou pelo menos tentou ser simples, de explicar como a investigação, em conjunto com a prática propriamente dita, pode elevar aqui a qualidade do trabalho a desenvolver numa modalidade esportiva, em particular com o surf. Excelente contributo sobre a relação entre a ciência e o desporto. Obrigada, professor. Obrigado, eu. Obrigada.